Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. E o consumo excessivo de álcool, tabaco, anabolizantes e substâncias alucinógenas, além dos problemas já conhecidos, podem também provocar sérios problemas dentários, infecções, deformidades faciais, queimaduras da mucosa e até mesmo câncer. Bom, é sobre os cuidados que se deve tomar nesses casos que a gente conversa agora com o cirurgião Augusto Pari, que está aqui do meu lado. Augusto, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente sabe que dessas drogas que eu elenquei aqui, a gente sabe que o cigarro é uma das mais consumidas no Brasil e o cigarro é um dos principais problemas para um cirurgião que vai atender alguém com problema na região da boca? É verdade. O cigarro é, com certeza, a droga, por ser lícita, né, é a mais consumida e provavelmente é a droga que causa mais problemas orais, né? Um dos problemas é a litose, que é o menor problema deles, é o mau hálito, né? Mas além disso, causa gengivite, que é a inflamação das gengivas, a gengiva fica, ela fica edemaciada e sangra, né? E evoluindo, causa a doença periodontal, que é a destruição do osso de suporte do dente. Então, os pacientes começam a ter retração gengival, a raiz do dente começa a ficar exposta. Retração gengival, ou seja, a gengiva começa a diminuir de tamanho e expor mais a raiz do dente. Exatamente, porque a raiz normalmente ela é toda coberta, ela fica dentro do osso e coberta também pela gengiva. Uma vez que o osso vai sendo reabsorvido, a gengiva também vai sendo reabsorvida. E o dente começa a ter mobilidade, ela tem uma retração gengival e o dente começa a ter mobilidade e no futuro o paciente vai acabar perdendo esse dente também, né? E o problema disso é que muitas vezes quando ele perde o dente, ele vai fazer implantes dentários e existe uma taxa de insucesso muito maior em pessoas fumantes do que não fumantes. Isso porque o cigarro acaba tendo uma maior resistência ao tratamento, à cicatrização desse implante? Exatamente. O fumante, ele normalmente já tem uma tendência a ter uma cicatrização pior, né? Chega menos sangue na área da cicatrização. Então, muitas vezes as feridas se abrem. E, além disso, o implante, é importante para o sucesso do implante que ele se consolide no osso, que ele se integre no osso. E muitas vezes por esse problema de consolidação, muitas vezes o implante é perdido ao longo dos anos, né? Agora, um problema seríssimo de saúde pública no Brasil é a questão do câncer de boca. Cada ano são registrados mais de 10 mil casos no país e desses 10 mil, 3.500 óbitos de pessoas que morrem por conta do câncer de boca, que é um dos tipos de câncer mais preveníveis. Qual a relação, por exemplo, do cigarro e outras drogas ao aparecimento do câncer de boca, doutor? Sim, sim. O cigarro, com certeza, é o pior deles, né? É a droga pior também. Ela causa câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão e muitas vezes também causa algumas lesões esbranquiçadas. Então, quem normalmente faz uso de cigarro crônico durante muito tempo, é bom ir no dentista para ver se já tem algumas lesões esbranquiçadas, que essas lesões podem ser pré-malignas. São lesões que não são malignas ainda, mas podem malignizar e se transformar num câncer. Mas está diretamente associado, é a pior droga, e ela em conjunto com álcool, combinado com álcool, quem fuma e usa álcool também, potencializa ainda mais chance ainda de ter câncer de boca. Agora, o álcool, somente ele, mesmo quem não fuma, mas faz um uso crônico, um uso constante do álcool, ele também acaba trazendo prejuízos para a saúde bucal? Sim, o alcoolismo, os pacientes, eles normalmente têm problemas hepáticos, né, problemas no fígado, e na verdade isso não vai causar um problema direto na boca. Na verdade a gengiva pode ficar um pouco mais sangrante, porque o fígado é o responsável por produzir os fatores de coagulação. Uma vez que ele está com um problema, ele pode afinar muito o sangue, né? Então pode causar mais sangramento gengival. Mas esse é um problema para o paciente que vai fazer um tratamento odontológico, porque várias medicações, incluindo os anestésicos, eles são
metabolizados pelo fígado. Se o fígado não está trabalhando direito, você aumenta as chances de ter um problema, um efeito colateral dos anestésicos e de várias outras medicações em odontologia. Agora, a questão da anestesia, ou no caso de algum outro tipo de tratamento dentário, se a pessoa precisa passar por um procedimento, seja mesmo uma obturação, seja um implante dentário, se a pessoa faz uso de algum outro tipo de droga, mesmo drogas ilícitas, como cocaína ou crack, qual o risco que essa pessoa se expõe ao fazer uso da droga e logo na sequência ser submetida a um tratamento dentário? É perigosíssimo. Né? A cocaína e o crack são a mesma substância, né? Só que um é fumado e o outro normalmente ou é injetado ou é por via nasal, é consumido por via nasal. Mas é perigosíssimo porque elas interagem, a anestesia da odontologia, ela normalmente tem adrenalina que interage com a cocaína, né? E ambas têm um efeito no coração. Elas aumentam o ritmo cardíaco, né? Então, o usuário de cocaína ele já tem uma predisposição a ter arritmias, a problemas cardíacos. E quando você combina a adrenalina, que normalmente é usada junto com os anestésicos, com a cocaína, esse é um efeito perigosíssimo. O paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, pode ter uma arritmia grave no consultório. Então ele tem que informar o dentista que ele consumiu essa droga, porque o tratamento ele tem que ser adiado pelo menos por um dia até que o paciente não tenha mais nenhuma droga circulando no corpo dele. Isso é um risco muito grande, né? A pessoa, na verdade, vai se submeter a uma cirurgia, pode acabar tendo uma parada cardíaca por conta da anestesia e se não comunicar ao médico em relação a isso, se coloca numa situação ainda mais grave. Nem sempre um consultório do dentista vai ter o aparato para tentar reavivá-lo no caso de uma parada cardíaca, por exemplo. E é um problema porque muitas vezes o paciente que ele vai fazer uma cirurgia maior, ele muitas vezes informa o médico. Agora, muitas vezes quando ele vai para o consultório do dentista, por ele achar que aquilo não é tão perigoso, ele muitas vezes não informa. E é aí que pode ocorrer um problema, né? Então é a combinação da adrenalina com a cocaína, ela potencializa os efeitos no coração e muitas vezes o paciente ainda fica mais nervoso e estressado com o tratamento e aí ele pode ter um problema maior, né? Então, nesse caso, é sempre comunicar ao médico ao ter consumido qualquer tipo de substância ou mesmo medicamento prescrito, né? É importante antes de entrar numa mesa de cirurgia ou numa cadeira de um cirurgião dentista que esteja tudo informado, né? Com certeza, fundamental. Muito bem, então. Augusto Pares, cirurgião, muito obrigado pela presença aqui no Conexão de hoje e pelas dicas. Obrigado. Muito bem, na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre a falta de moradias no Brasil e claro que você em casa não pode perder essa discussão. A gente volta daqui a pouquinho, mas aproveite desde já para mandar perguntas para o Facebook, para o Twitter ou para o nosso telefone. Os contatos estão todos aí embaixo para você. Voltaremos logo mais depois do programa Nota 10 e eu estou aqui à sua espera. Até já!